Amém. Quando a pessoa ama Jesus, ela quer ouvir a palavra. Ela é apaixonada pela palavra. Na hora que você fala Jesus, eu dou uns foras no consultório. Às vezes os pacientes entram, olha, às vezes eu vou falar assim, a medicina fala, a Bíblia fala, quer dizer. Acontece isso, sempre, hoje aconteceu. A pessoa ficou assim, falei, sabe como é que é? Jesus. Quando você é cheio de Jesus, você quer falar de Jesus. O mundo não entende isso. O mundo só entende daquilo que está cheio do coração. O homem que gosta de futebol, na hora que fala futebol, ele arrepia. Ai, o Corinthians, ai, o Palmeiras, ai, não sei o quê. Os caras nem conhecem ele, nem sabem quem ele é. Ele gasta tudo, às vezes, para ir no estádio, onde ele não é mais que um número, um idólatra. E não estão nem aí com ele. Os jogadores hoje são daqui, amanhã não são. Os presidentes estão lá para roubar o dinheiro e ludibriar o povo, mas o povo gosta, porque é cego. O povo gosta de pão e circo. Isso era em Roma e é hoje. Televisão, os artistas, idolatria dos artistas. Ai, Luan Santana. O Luan Santana entrou no meu consultório, não foi uma vez só. Ele é tratado como os outros. Se estiver ouvindo, glória a Deus por isso também. Não quiser ir mais, também não é um problema para mim. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. A hora que você viver isso, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Tem que mudar o foco da tua situação. Na hora que o foco for Jesus, o diabo fala, meu Deus, eu não tenho chance. Agora, enquanto você estiver iludido com este mundo, tudo passa. Outro dia eu vi numa entrevista do Dedé Santana. Poxa, 40 anos atrás ele era novinho, agora está um velho. Acabou a vida dele, né? Acabou, as pessoas passam. Nem dão mais valor para ele, vive do passado. Tudo passa. A pessoa morre, ninguém. Choram 2 dias, acabou. Então, meus irmãos, busque o reino de Deus, que é viver. O que é buscar o reino de Deus? É viver segundo a vontade de Deus. Mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Mas é difícil a Bíblia. Difícil porque você não aprendeu com quem sabe te ensinar. Na hora que você olha a raiz quadrada, eu antes de entrar no ginásio, naquela época era ginásio primário, eu falava, meu Deus, que sinal é esse assim? Como deve ser difícil o númerozinho pequeno em cima do outro número? Eu falava, meu Deus, depois que eu fui aprendendo. Com 17 anos peguei 7 faculdades de medicina. Dominava matemática, em alguns anos aprendeu. E por que os crentes ficam 10 anos na igreja e não aprendem a Bíblia? Porque ninguém ensina. Toda hora que você pega o Apocalipse, aí os pastores, não os daqui do Brasil, de fora, né? Os daqui são todos santos. Os pastores por aí falam assim, não leia a Bíblia, eu não leio Apocalipse, que é difícil, porque ele não sabe. Não sabe porque não estuda. Aí é mais fácil fugir. Entreter o povo com pão e circo é a meia meta. Mas a Bíblia fala, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Por isso que temos estudado aqui coisas mais profundas, né? O que a gente não sabe, a gente abre o coração. Não sei, não sabemos. Queremos que os irmãos tragam para nós também, não só dúvidas, como esclarecimentos. Às vezes os irmãos falam, olha, vira na internet, porque a internet hoje é infinita, é inesgotável, é um conhecimento inesgotável. Então às vezes o camarada até teve uma revelação lá na Indonésia, já traduz para o português, cai na internet e fala, olha, apareceu aqui, ótimo, vamos agregar. Observai tudo, retém o que é bom. Aliás, essa passagem de Tessalonicenses fala de toda a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, abra lá, Paula está encantada, espero que continue assim. Tem gente que fica encantada numa época e depois não vou mais lá não. Devia ter ido na lanchonete, no McDonald's, sei lá o que. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, está aqui. Sempre a Super Nani, você vê, uma senhora dessa, podia estar em casa, podia estar na SBT, vem ouvir o pastor Lenilton. E quem mora aqui perto fala, não vou lá ver aquele careca baixinho. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vocês não acharam? Eu também estou achando. Olha aqui, a partir do verso, olha lá, do verso 16. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos quando? Sempre. Mas pastor, minha mãe está com câncer, meu pai está morrendo,
Meu irmão está preso. Pastor, bati meu carro. Pastor, fiquei sem dinheiro. Pastor, não sei o quê. Pastor, não sei o quê. Mas a Bíblia fala o seguinte: regozijai-vos sempre, não importa a condição. Porque se é para ficar feliz só quando ganha na loteria esportiva, qualquer demônio é de Jesus. Porque na hora que ganha na loteria, todo mundo se alegra. Na hora que dá certo as coisas, todo mundo se alegra. Está tudo bem, como é que está? Está tudo bem. Na hora que vem a tribulação, só os crentes glorificam a Deus. Então regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Mas mesmo regozijando, orai sem cessar. Em tudo dai o quê? Graças a Deus por tudo. Glória a Deus. Não está ruim a situação, glória a Deus. É difícil, pastor, muito, para mim também é, mas glória a Deus. Porque esta é o quê? A vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus são três aqui: alegria no Senhor, oração sem cessar e dar graças a Deus, com o bem ou com o mal, com a chuva ou com o sol, com o dinheiro sem dinheiro, com o amigo sem amigo, com saúde ou com doença. Mas é difícil. Quem falou que é fácil entrar no reino? Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está escrito na palavra, lá em Atos capítulo 14, verso 22. Por muitas tribulações. Então não é por qualquer um. Hoje o evangelho do século 20 e 21 é o evangelho dos reizinhos. Então o católico, o espírita, o crente então é terrível. O crente se acha salvo de qualquer jeito. Ele não pode ouvir falar em santidade. Fala, não, eu já estou salvo, para que eu vou ouvir isso? Mas infelizmente, na hora que vem a tribulação, ele mostra quem ele é. Eu já vi gente que é tudo muito bem com você. Pisa no carro, sai uma palavra que meu, fala, olha, fazia tempo que eu não via este aí. Crente. Eu já vejo pastoras, pastora, hein, que de repente você faz alguma coisa sem querer, ela, o que você está pensando? Eu falei, opa, mostrou quem é. Basta isso. Basta uma fechada na rua, a pessoa soltar quem é. Uma vez, estávamos indo para a igreja, lá em São Bernardo, todo mundo na mesma rua, na Vergueiro. Peraí, até minha igreja tinha que ir para Vergueiro. Aí, um camarada ultrapassou a gente. Estava eu e meu presbítero na frente. Era o Oswaldo. O Oswaldo era um grande irmão, depois se tornou pastor. Era o braço direito do Lenilton, lá em São Bernardo. Santo, santo. Ele, um homem que não tinha boca para nada, nada. Ele estava na frente com o golzinho e eu com o meu carro atrás. Aí passou um carro, quase bati no meu. Eu falei, nossa, glória a Deus. Passou no dele, deu uma fechada nele assim, ainda xingou. Acho que ele estava atrasado para a igreja. Nós também estávamos. Chegou lá, quem estava lá? Ele. Cuidado. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Bom, vamos então a Apocalipse capítulo 6. Até que enfim a Cris vai ouvir alguma coisa diferente. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Na gravação, Serginho, o Japa, o J1F1, né? Futuro líder interoriental, internacional da chamada Comitiva Especial para o Japão. E vai também para a Mongólia. E também tem uma turma que vai para a Coreia do Sul e uns loucos que vão para o norte também. Passa por baixo da cerca, só pode ser. Apocalipse 6. Bom, nós vimos 4 e 5 a semana passada. 4, o final, e 5. Falamos da visão que aconteceu naquele momento celestial. Porque o Apocalipse não é um livro para se entender de uma maneira linear e contínua. Ah, começou aqui, começou ali. Não. A Bíblia não é literal. A Bíblia é figurada. E também o Apocalipse, se a Bíblia é figurada, se Jesus falando das parábolas, ele falava assim, olha, nada é literal, é tudo figurado, está lá em Mateus 13, 34, 35, está lá em Salmo 78, tudo disse Jesus por parábolas, e nada falava que não fosse parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, proporei enigmas da antiguidade, está no Salmo 78, pode anotar, 1 a 3. Então, se isso, a Bíblia toda é figurada, vocês imaginem um livro que notoriamente é rebuscado como Apocalipse. Não pode ser literal. Os pastores que tentam explicar literalmente, vocês vão ver aqui, é uma loucura. Não dá para explicar literalmente. Mas como é que a gente vai entender a figuração? A própria palavra se revela. Então nós vamos continuar. Então, como houve em 4:5 um momento de visão celestial do que acontecia no céu, né? Como eu falei, que tudo que acontece no céu está fora do tempo. Então pode durar, João tinha uma impressão que durou meia hora,
pode ter durado ali anos, porque ninguém sabe, porque o tempo perde-se quando você sai da matéria. Uma pessoa que morre, ela já acorda lá na frente, mas ela fica de um tempo embaixo do altar de Deus. Nós vamos ver isso hoje, se der, em Apocalipse 7, se conseguirmos chegar lá. As almas ficam embaixo do altar, é o paraíso, onde as almas repousam, esperando para entrar onde? Na Jerusalém Celestial, que é o final da nossa viagem. Quer dizer, não tem essa de já vai para o céu, como os filmes ilusórios e errantes falam, né? Que São Pedro está na porta, e a turma está entrando na cidade. Isso não é bíblico. Bíblico é, a pessoa morre, ela dorme. Está lá em Jó capítulo 7, Jó 14, Eclesiastes 5, está lá em Hebreus 10, 27, né? O homem está ordenado a viver uma só vez, depois vem disso o juízo. Então não tem conversa, não existe reencarnação, e também não tem essa da alma vagar por aí. Eu estou procurando as almas que morreram. Daí alguém está vindo e fala assim: o senhor não conhece o Espiritismo? Eu falo: eu já estive lá, foi só decepção, porque eu não sou crente do berço como muitos pastores, são santos de lá de... Eu vim das trevas, e que trevas! Fui expulso do Espiritismo, fui expulso da Umbanda, expulso. Uma vez lá tinha uma corrente da mesa branca, e falava assim: fecha o cerco, porque os espíritos querem entrar. Pensa num anjo. Eu pensava em Jesus, e nada de fechar a corrente, e nada de fechar. Isso faz 40 anos atrás, e nada. Eu era jovenzinho, fui lá por causa de namoradinha, palhaço. Aí tá lá, aí o espírito está lá: vamos nos concentrar, os espíritos não estão conseguindo entrar. E eu: Jesus, eu não sabia de nada. Jesus. De repente, depois de 15 minutos de tentativa lá, veio o espírita-chefe da mesa branca, falou assim para mim no meu ouvido: rapazinho, sai da mesa. Eu olhei e falei: meu Deus, eu estou sendo expulso daqui. Aí, tá bom, lá para trás, na garagem, uma garagem, essa turma faz reunião em garagem. Então, aí eu me encostei lá, na hora que eles se ligaram, sem o doutor Lenilton, o Lenilton na época, Leniltinho, na época era um moleque, os demônios, aí desceram os espíritos. Aí eu falei: então não tem lugar aqui. Falei, fui expulso. Fui brigar lá na Maria Paula depois, entrei mais bem ainda, fui tomar uns passos, aí aqui pior. É tudo mentira. O senhor está ofendendo as religiões. Não, estou falando da minha experiência. Quem quer seguir, siga. Não quiser, eu avisei. Minha vida hoje é glória, glória e glória. Quer ser abençoado? Sai fora do engano, vai na palavra, vai para a palavra de Deus, vai para Jesus, vai para a Bíblia. Aqui está a resposta. Mas eu não entendo. Vem aqui que eu te ensino, de graça. Pastor Lito não cobra nada. Glória a Deus. Amém? Nunca cobrei para nada. Me chamam nas igrejas. Sabe por que não me chamam mais? Pensa que eu vou cobrar. Não cobro. Vou em qualquer lugar e não cobro nada. Quiser dar oferta, que eu vou para outro estado, quiser lá preparar um hotel, lugar para dormir, será que eu vou em qualquer lugar. Já preguei na Bolívia em lugares terríveis lá. Isso há 20 anos atrás, 25 anos. Eu fiz uma expedição na Bolívia, uma cruzada em 91. Que idade você tinha em 91? Você estava ainda no espaço sideral. Eu já pregava o que eu prego aqui, irmã. Fui para a Argentina também, no Luna Park. 5 mil líderes em 90. Não, só participei da liderança lá, fui lá como líder da minha igreja. Participei lá com o Carlos Anacondia, na época, grande pregador. Lembra? Você era pequena lá na época, era jovenzinha, né? Anacondia, lembra disso? Eu estou falando com 2 argentinos aqui, vocês são meio paraguaios, não? Você vai para Paraguai. Você sabia que era evangélico? Você não era evangélico. Aliás, nós temos aqui um ex-católico roxo, porque ele nasceu em Veneza. Foi para a Argentina, o que vocês querem? Católico firme, depois veio para cá, se converteu poderosamente. Amém. Mas vamos para a palavra, que tem gente falando assim: vai logo, vai, não quero perder tempo. Eu deixo o pessoal na ansiedade. A pessoa fica louco comigo. Mas glória a Deus, né, Júlia? Tomar um trago em homenagem aos irmãos. Apocalipse 6 começa a abertura de um livro que foi apresentado em Apocalipse 4 e 5. Um livro que foi mostrado para João naquela visão celestial, falando assim: um anjo forte falou: escuta, João, ou falou no céu assim: quem tem aí autoridade para abrir esse livro? E João viu que todo mundo ficou preocupado, os 24 anciãos que estão do lado lá do trono, os anjos, os querubins, serafins, tronos, dominações, principados, potestades, todos ficaram ali, quietos,
chorando. De repente veio um anjo, um dos 24 anciãos falou assim para João: João, não chora, porque o cordeiro foi morto e reviveu, e o livro abrirá. Ele foi morto, mas vive para sempre. Então ele é o autor da vida. Ele tem poder para abrir o livro. Que livro é esse? O livro da história da humanidade, com 7 selos. Cada selo uma etapa. O 7º selo, na hora que abre, abrem-se 7 trombetas. Na hora que abre a última trombeta, vem 7 taças, que são as taças da ira que Deus derrama por causa da carnalidade dos homens e da igreja. Vou mostrar para vocês no futuro que na igreja se encontra o segredo para uma vida feliz no mundo. Se a igreja está santificada, o país não sofre. Quando os Estados Unidos foi, vamos dizer, povoado, foi... como é que é o nome? Colonizado pelos britânicos. Eles eram cheios do Espírito, estavam no auge do avivamento, com John Knox, Charles Finney, Miller, Wesley. Então aquela época onde os grandes pregadores avivaram Escócia, País de Gales, Inglaterra, aqueles países que depois foram os países, o povo que pegou e foi para os Estados Unidos e colonizou os Estados Unidos. Então esse povo foi cheio do Espírito e deram origem à maior nação do mundo, simplesmente. O Brasil, ao contrário, fala assim: manda os ladrões para lá, para sofrer. Os portugueses falam assim: vamos mandar os ladrões, que não tem coisa pior do que ir lá no meio das cobras e morrer pelos índios. Então o que aconteceu? O Brasil não foi colonizado por cristãos, foi colonizado no começo por ladrões, salteadores, que vieram roubar o pau-brasil, e dos estrangeiros que vieram só para saquear o pau-brasil, o ouro. Então os holandeses, os franceses, os ingleses também fizeram o mesmo, não vieram aqui com os servos de Deus, não. Aí vieram os católicos trazendo idolatria, porque na época a igreja católica estava em trevas e colonizou o Brasil. Qual o resultado depois de 500 anos? Estados Unidos, o maior país do mundo, e Brasil, um dos piores países do mundo, onde 145 pessoas morrem em uma semana porque a polícia não trabalha. E vai falar que nós somos um país abençoado? Não é ainda, porque a igreja está dividida. Um é batista, outro é presbiteriano, outra assembleia, outra é congregação, outra é pentecostal, outra é não sei o que, avivamento, desavivamento, sei lá o que. Semente de não sei o que, nasceu não sei o que, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo... Enfim, o Brasil está assim. E a pessoa fala: vai para a minha igreja, a minha é melhor, pede menos dinheiro. Vem para a minha igreja, o pessoal toca melhor. Vem para a minha igreja. Então, infelizmente, é assim. É difícil comunhão. Olha aí, já vem um homem que gosta de uma estrelinha na testa. Obrigado. Obrigado, irmão, obrigado. Então, irmãos, infelizmente o Brasil tem essa sequela, né? Mas eu vou falar sobre a Bíblia, eu não vou falar sobre o Brasil, deixa para lá. Por que eu quis falar isso? Porque se a igreja busca com diligência a vida espiritual, jejua, ora para valer, mas ora até os joelhos ficarem desconjuntados, como diz a Bíblia. Tem gente que ajoelha e fala assim: Jesus, eu queria que o Senhor me abençoasse. Uma noite de sono, amanhã dá bênção, derrama vitórias em tudo. Então, só. E se puder, eu não preciso nem tomar um calmante para dormir hoje. Amém. Isso não é oração. Isso é alívio da consciência para dormir. Temos que mudar de vida. Jejum. Pastor, eu não comi das 6 da manhã a meio-dia. Eu falei: eu também não, fui fazer exame de sangue. Pelo contrário, se for fazer um exame mais prolongado, tem que ficar mais tempo. A medicina é mais rígida que a igreja, porque obedece aos médicos e ficam sem comer. O crente às vezes não fica mais de 12 horas, porque dói isso, dói aquilo. Não sabe o que é perseguição, não sabe o que é tribulação. Irmãos, vamos mudar de vida. Bom, então Apocalipse 6 é a abertura desses selos que o Cordeiro abriu. Para quê? Para desvendar as coisas que vão acontecer no futuro. Porque nós estávamos na época, no ano 96. No 96 depois de Cristo, quando João teve a visão. Então vamos ler, Apocalipse 6:1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, quem é que abriu?
Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Então quem abre o selo, quem desvenda o futuro, quem é? Jesus. Quem sabe do futuro, quem é? O diabo sabe? Não, o diabo não sabe do futuro. Sabe por que eu sabia que o diabo, que a macumba era mentirosa? Uma vez eu fui no centro de macumba, em 1984 para 85, começo do ano de 85, final de 84, fui no centro de macumba. Aí cheguei lá, fui com uma namoradinha, que ela me levou lá, sobrinha de um grande político, não vou falar o nome, de repente ele ouve, já viu. Aí fui lá, cheguei lá, a mãe de santo falou assim para essa sobrinha: titio vai ser presidente, os espíritos falaram que esse titio vai ser presidente. Eu falei, essa eu vou anotar. Passou 2 meses, quem é que ganha? O titio? Não, Tancredo Neves. Que falou assim: ninguém me impede de ser presidente. Falou isso no dia 31, dia 1º de abril, ele não subiu o Planalto, porque falou que nem Deus impedia ele de ser presidente, e Deus o colocou numa mesa cirúrgica com complicações, uma cirurgia fácil, qualquer residente de cirurgia opera, mas o abriram errado, porque o Pinheiro Neto, aquele médico do Brasil, ele viu a chance dele ficar famoso se ele operasse o futuro presidente. Só que ele pensou que era apendicite, era outro diagnóstico diferencial, era diverticulite, de Meckel, que ele tem um quadro como apendicite, mas não se abre aqui, se abre aqui. Abriu aqui, procuraram, não acharam nada, e deixaram vazando o pulso. O homem morreu, vocês sabem o que aconteceu. É que vocês eram pequenos. Que idade você tinha em 85? Deixa eu ver. Você... Meu Deus, vocês são de outro mundo. Vocês são bebês da nova era. Nasceram depois da década de 90, são bebês da nova era. Que perigo. Você, Vanderlei, que idade você tinha em 85? Nossa, parabéns. Glória a Deus. Nossa, não parece que já tem mais de 30. Glória a Deus. Parece uns 25 assim. Glória a Deus. Amém. Então, como é que eu soube que era mentira? Porque o espiritismo não sabe o futuro. Quantas vezes eles falavam assim, os espíritas: Brasil vai ganhar a Copa, perdia feio. Fulano vai ganhar jogo, perdia feio. Tudo o quê? Tarô. Tudo é a mesma coisa. Ninguém sabe o futuro. Percebe-se o que pode acontecer pelas possibilidades, porque o diabo conhece o ser humano. Falaram que ele é mais forte que esse, mas Deus confunde, porque Deus é o único que sabe. Jesus é o único que sabe o futuro. Então, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e eu vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Olha aí, o cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muito bem, os futuristas, que são aquela corrente que eu falei para vocês, que defendem que o arrebatamento vai ser seguido de 7 anos, como diz a teologia tradicional, 7 anos de vida aqui na terra ainda, chamada grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, é o que eles defendem. Eles dizem que assim que subir a igreja, vem o primeiro cavalo branco, porque para eles o arrebatamento aconteceu no capítulo 3, no último verso: eis que estou à porta, bato, e Jesus sobe com a igreja. 4 e 5 é a visão já do mundo pessoal, né? Já arrebatado lá em cima. No 6, eles falam o seguinte: são os acontecimentos aqui da terra. Então eles acham que este cavaleiro branco aqui, que tem uma coroa e saiu vitorioso, é o anticristo no seu reino futuro com glória. Porque eles dizem que o anticristo, que vai ser o novo governo mundial, que será o único homem capaz de resolver o impasse entre palestinos, árabes e judeus, capaz de resolver o problema entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, capaz de resolver o problema entre Rússia e Estados Unidos. Então, enfim, haverá um homem que eles falam que é o chamado anticristo, porque ele vem contra tudo que se prega no Evangelho de Jesus, mas vem com sinais de paz, de amor, é o paz e amor, né? Da nova era, trazendo um novo paradigma. Todos devemos conviver juntos, está tudo bem, peque ou não peque, o que vale é o amor. Então, o gay pode casar, a lésbica deve casar, aliás, você escolhe o que você quiser. É a chamada antítese do normal. Para quê? Para que haja paz. Aí ele traz esse cavalo branco, diz o pessoal que defende essa teoria, e aí ele se torna vitorioso em 3 anos e meio.
O reino dele terá só 3 anos e meio de alegria e de felicidade, segundo os futuristas. Os preteristas, que é outro grupo de defensores do Apocalipse, que falam que tudo já aconteceu no passado, apregoam que este cavalo branco é o movimento de Roma, porque Roma teve o seu apogeu entre o ano 95 e o ano 180. 100 anos de quase de paz. Não houve nessa fase invasões bárbaras, não houve nessa fase nenhum contratempo. Marco Antônio tomou o Egito lá, namorou com a Cleópatra, a Cleópatra ficou tão apaixonada que se matou com a cobrinha. Essas histórias você conhece. Roma era toda a Europa e o Oriente. Então foi o apogeu do Império Romano. Eles falam então que é o período do cavalo branco, de paz, de vitória, de alegria, de sobejo. O povo tinha lá o pão e circo, que nem hoje o Bolsa Família. E viam nas arenas a sua diversão, os cristãos sendo queimados. Porque essa fase também é a fase da grande perseguição. Então a paz para o mundo. Por isso que eu não concordo muito com essa visão. Então eu vou dar a nossa. O que é esse cavalo branco? E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quem tem cavalo branco na Bíblia? Apocalipse, capítulo 19. Eu tenho que responder com a Bíblia, não posso achar. O pessoal acha que é o anticristo, mas ninguém prova nada. Agora eu provo quem é o cavalo branco. Abre então lá. Glória a Deus. 19, verso 11. O próprio Apocalipse responde: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, pronto, o mesmo cavalo, e o que estava sentado sobre ele chama-se o quê? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então quem é que está em cima dele? Jesus. Continua a ver, para vocês verem que é ele mesmo. E os seus olhos eram como chama de fogo, a mesma descrição do Apocalipse 1. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Por que Jesus está vestido de uma veste que, embora branca, seja salpicada de sangue? Porque são o sangue dos nossos pecados que ele levou. A veste dele é santa, é branca, mas ele leva sobre si os nossos pecados, então cheio de pingo do sangue. Por isso tem a chaga aí na frente. Também ele mantém as chagas e mantém a veste suja de sangue, como está aqui, ó. E o nome pelo qual se chama, bom, aí matou, né? Agora matou. E o nome pelo qual se chama é o quê? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Vitória, como é que eu provo que Jesus é a palavra de Deus? Eu verbo. Não, vou te dar um melhor. 1 João, capítulo 5, verso 7. 3 testificam no céu, nem vou abrir. 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Substituindo a palavra por Jesus, 3 testificam: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, você é muito inteligente, menina. Logo, logo você estará pregando aqui. João, quando eu for para o Japão, com meu irmão, grudado número 1, nós vamos lá para o Japão, todas aquelas cidades, vamos lá, né? E você vai ficar pregando aqui. Então, João 1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Fácil, né? Então Jesus é o Verbo, que o Verbo é a palavra. Logo, o cavalo está montado por quem? Por Cristo. Então Jesus é que conduz esse primeiro momento que é para vencer. Então o que significa o cavalo branco? É o primeiro momento da igreja, porque Deus não está preocupado aqui em explicar só as coisas físicas, mas as espirituais. Então Deus está falando o que no Apocalipse 6, 1, 2? Ele está falando que Jesus começou a obra, e esse momento é um momento glorioso, porque a igreja nos seus primeiros 2, 3 séculos foi gloriosa. Mas Jesus, pastor, teve perseguição. Irmãos, aprenda o seguinte: ser de Cristo é ser perseguido. Sombra e água fresca, como querem hoje, como quer a igrejinha do século 21, BMW, vida boa. Isso aí não é cristianismo sadio. Cristianismo sadio é o que vocês estão fazendo aqui, ó, ouvindo, comendo a palavra, vivendo o evangelho, mortificando a carne, glorificando a Deus, dando assistência aos pobres, às viúvas, aos necessitados. Isso é evangelho. Sendo perseguidos. E no início lá,
mortos por Jesus. Segundo dizem, todo dia morrem 24 pessoas por Jesus no mundo, no mínimo, por perseguição. Tá? Então, vamos continuar. Então, e havendo aberto o segundo selo, então passaram-se os 3 séculos. Roma, a partir do século 3, que é 201 em diante, começou a ser perseguida, começou a ser invadida. No começo pelas bordas, eles não conseguiam mais segurar o império. Depois começaram grandes e massivas invasões. Ao mesmo tempo, a igreja se tornava oficial no Império Romano. Em 312 ela se tornou oficial, porque Constantino se converteu. Aí deu um marco na história. Surgiu a igreja dita imperial, que se tornou igreja católica. E essa igreja católica, que nasceu nessa época, na verdade se estabeleceu depois de mais 2 séculos como igreja católica, que surgiu o papado, praticamente no final do século V, começo do século VI, começou o papado ali, Papa Gregório I, aquela turma, até a intenção era boa, mas já começava a mudar a visão de santidade, porque uma vez que a igreja se tornou oficial no império, mesmo quem não era cristão, ou crente, como chama Paulo, aceitava. Ah, sim, o imperador é de Jesus, amém, glória a Deus. O cara nem é de Jesus, mas falava. Eu já vi em algumas situações de congressos internacionais, que o governador é chamado, o camarada nem é crente, ele chega, paz do Senhor, paz do Senhor, não devia nem subir no púlpito, mas tem que honrá-lo. Honra quem é de Jesus, dá uma tribuna para ele como homem, porque hoje ele é governador, mas ele está preso. O Cabral, até outro dia era o bom, hoje está preso. O Lula parecia bom, a mim nunca enganou, que eu conheço desde a década de 80, fui médico da família dele. Quem me conhece do passado sabe que fui médico da Ford, conheço bem, nunca me adotei esse partido que destruiu a vida do país. Então, mas ele, quando ele era o bom, mandava em tudo. Então, o governo hoje está em cima, amanhã tem embaixo. Agora, o servo de Deus, que apesar de poder cair amanhã, hoje é servo de Deus, a unção está sobre ele. Então, deixar de honrar um pastor para honrar um governador, nunca. Pelo contrário, a Bíblia fala que, lá em Tiago capítulo 2, que muitos dão honra ao que entra com um anel grande, mas na verdade, o que é certo é que Deus chamou os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Está lá em Tiago capítulo 2, abra lá. Pastor Lenildo, o senhor vai contra todos os pastores por aí. Eu não estou falando contra os pastores, eu estou lendo a Bíblia. Foi você querer querendo, como diz o Chaves. Glória a Deus. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Meus irmãos, verso 1, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, da glória, em acepção de pessoas. Começa aí, ó. Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, na sua reunião, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e disserdes a ele, né? Assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te lá atrás, abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não fizestes juízes de maus pensamentos? E é o que nós vimos nas igrejas. Às vezes entra um maltrapilho e ninguém dá bola, e às vezes aquele homem é Jesus ali, e aí o riquinho está longe de Deus, está aí na igreja por algum interesse, geralmente. Não é regra, lógico, porque nessa igreja só tem santos, como eu falo. Verso 4, porventura não fizeste distinção? Verso 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus as coisas pobres deste mundo para serem, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas se vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Olha que interessante. Então, é invertida a coisa. A pessoa dá honra a quem deve e quem merece não tem. Então, para Jesus, o cavalo branco não é o reino de Roma, é o evangelho verdadeiro acontecendo nos primórdios da igreja. Porque a palavra era pregada, nem que fosse nas catacumbas, a palavra verdadeira era pregada, nem que fosse nas esquinas, nas casas, escondidas, porque não podia ter igreja. Nero tinha queimado as sinagogas, depois os outros, Tibério,
Adriano, todos eles queimaram, destruíram as igrejas, foram grandes perseguições, e a igreja sobreviveu durante 200, 300 anos nas catacumbas, nos cemitérios, nos lugares aí escondidos, e era uma bênção. Sabe quais são as igrejas mais abençoadas? Desculpa a expressão, são as pequenininhas, cheias do fogo, humildes. Tem aquela tiazinha que ora, pastor humilde, abençoado, cheio do Espírito, que ama. Essas são igrejas abençoadas também, como essa aqui também. Vamos lá. Agora, o que aconteceu? Verso 3: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Ora, tudo que não tem paz é o que? Guerra. Segundo cavalo trouxe guerras, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então guerras aconteceram depois do cavalo de paz. Segundo os que defendem o futurismo, que é o que vai acontecer em seguida, o anticristo, após 3 anos e meio, vai começar uma grande guerra, que aquilo que havia paz vai virar guerra entre as nações que estavam aparentemente unidas pela nova era, pela nova ordem mundial, por esse governo único, e pela moeda única, e pelo número da besta, porque quem não tiver o número não vai comprar nem vender, que nada mais é do que um código de chip na sua mão, que é muito mais prático, tá? Mas eu não tenho mão, então põe na testa aqui bem irrigada e sustenta eletricamente o chip. Já cortou a testa alguma vez? Viu como sangra? Bateu a testa, sangra. E a mão a mesma coisa. Às vezes o cotovelo não sangra tanto, a coxa não sangra, mas a testa e a mão sangrou muito. Por isso que vai ser o local de preferência para pôr o chip, para retroalimentação do lítio, e você não vai precisar tirar. Quem não tiver não vai comprar nem vender. Está lá em Apocalipse 13, nós vamos chegar lá. Isso no futurismo. Mas no preterismo, nos que defendem que o Apocalipse já aconteceu, essa parte, lá em Roma, essa é a fase que começam as guerras entre os godos, visigodos, ostrogodos, os mouros, os vândalos, toda aquela turma que invadiu de frente, os bretões, todos que os mongóis, toda a invasão de Oriente e Ocidente, toda a guerra que aconteceu, começa aqui, nessa segunda fase. Então houve a liberação desse momento, mas na verdade, espiritualmente, é a guerra que aconteceu contra os que são realmente servos de Deus. Porque a Igreja Católica começou uma guerra contra os servos de Deus. Amém? E Jesus fala que infelizmente ia vir guerra. Mateus capítulo 10, abra lá. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Que silêncio, viu? Pastor Lenilton, fala, querido. Mas aí no caso, por exemplo, nós que subimos antes, por exemplo, não conseguiríamos enxergar essas guerras aqui embaixo. Se acontecer o que os futuristas falam, nós já estamos lá no céu. Aqui vai ficar essa turma que vai guerrear com os que não subiram, vão ficar aqui na grande tribulação. Isso é o que defende os futuristas. Eu já provei para vocês que não está claro na Bíblia. Isso aqui é uma teoria. O que eu estou defendendo é o seguinte: quando a igreja começou a ser perseguida sangrentamente, foi por causa depois dessa primeira fase do Evangelho, ela começou a ser, por causa de Cristo as guerras vieram, não que vai acontecer lá no futuro só, entendeu? A Bíblia fala que a Jesus vai vir num momento onde haverá uma grande destruição. Está lá em 2 Pedro capítulo 3, já li isso para vocês N vezes. Porque a Bíblia fala assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os elementos ardentes se desfarão, né? A terra e a obra que nelas há que se queimarão. Isso está em 2 Pedro 3:10. Ali está o fim do mundo. Mas se Jesus volta no fim do mundo, mas é a segunda vinda. Para que 2 vindas? Se tiver segunda, todo mundo quer ficar na segunda. Eu vou aproveitar minha vida agora, peco, prostituo, fumo maconha, faço de tudo. Aí depois, na hora do arrebatamento, eu não subo. Aí vem a grande tribulação de 7 aninhos. 7 anos? Menos da cana da Richthofen. Tá bom. Eu vou para o céu depois, tá bom. Faça-me um favor. Que teologia herética é essa? Isso é heresia. Isso é para o povo não estudar a Bíblia, não buscar Deus, não buscar santidade, não orar, não fazer nada.
É o que se prega hoje. E por isso que a igreja está como está. E o Brasil está como está. E escreva o que vai piorar se a igreja não mudar. Fala, irmã. Segundo o meu estudo, olha só, Vandeleia, pelo meu estudo nós vamos ter uma marca da besta agora. Bom, pelo meu estudo já estamos marcados. O cristão já é marcado e não sabe. Por 3 sinais, já falei isso para vocês, vocês esqueceram. Mão direita, dinheiro. Só pensam no quê? Dinheiro. Testa, eu sou o melhor. Não, eu faço, eu tenho muitos diplomas, eu sou melhor. Eu não sei o que, é o querer ser, é o sinal na testa, é a vaidade. E sabe, porque eu sei, faz curso, eu sei mais. Dinheiro, e o número da besta, que é o sexo. Por quê? Porque é o número de um homem, e esse homem é Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, já li para vocês isso. Então, o sexo, a soberba, que é o do conhecimento, e o dinheiro dominam a humanidade hoje. Quando o crente foge disso, ele já não tem a marca espiritual. Fisicamente essa marca vai acontecer agora, porque a Bíblia tem que se cumprir também literalmente em algumas partes, como essa. Então vai vir aí o sinal logo, já estão testando no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos tem milhares de pessoas já com a marca. Quem trabalha com isso sabe disso. É o tamanho de um grão de arroz, o chipzinho. A pessoa põe ali tem a sua identidade. Olha o argumento deles. Mas é bom, porque você com isso, se você for atropelado, leva para o hospital, põe ali o aparelho e já sabe sua marca, seu tipo de sangue. Mas eu trabalhei em hospital, não precisa disso, não. Faz na hora, olha o RH, a tipagem. Não precisa pôr a marca da besta. Não, mas é bom porque você não vai precisar usar cartão de crédito que pode roubar. Mas peraí, querem pôr a marca, quer que se cumpra a Bíblia mesmo, não? Está descaradamente do lado do diabo. Porque desde que me conheço por gente, eu sei que estão para implantar o chip, o número na pessoa. Todo mundo sabe do número da besta. Até como é o nome daquele conjunto que canta 666? Não, você sabe tudo! Iron Maiden, tremendo! Iron Maiden da minha época! Não é isso? The Number of the Beast. Até o Iron Maiden da década de 70 falava do diabo. E os crentes hoje não é bem. Eu já ouvi pastores falando, pode aceitar o número, não é bem assim não. Eu ouvi pastores teólogos, tem título, mas o pastor Elito não tem nada, tem meia dúzia que gosta dele, só. Mas ouçam esse louco, não aceite o número da besta, ainda que o pastor famoso fale, porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. Vai acontecer, essa marca literal, pela minha visão, vai acontecer logo, daqui uns 4, 5 anos, e vai ser antes do arrebatamento, porque o arrebatamento vai ser junto com o fim do mundo. Mas nós vamos chegar lá no Apocalipse 13. Eu vou falar para você de novo. É que você está querendo já acabar logo o mundo. Você não aguenta mais. Você não aguenta mais esse mundo. Eu sei como é que é. Eu também não aguento mais, mas precisa viver. Mateus, capítulo 10. Fala, irmã. Pode perguntar. Nós vamos subir. Aí vamos ficar 7 anos aqui. Isso mesmo, é que todo mundo prega. Aí o senhor passou outra visão. Não é outra visão. Me mostra na Bíblia que a turma. Não tem como. Não, sem problema. Se você me mostrar na Bíblia, eu me reconverto hoje. Vou lá para o Belém. Saio daqui, vou para o Belém. Lógico. Irmã, então, por enquanto, estou de boa. Isso, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos chegar lá hoje, se der. No Apocalipse 7 fala assim: quem são esses que estão de vestes brancas lá em cima? O João pergunta. Aí o líder fala assim: esses são os que vieram de grande tribulação. Aí algumas Bíblias trocaram, por causa da heresia, que são hereges, né? Ai meu Deus, que santidade máxima. Cadê o esposo dela? Você é uma bênção, viu? Você trata de tomar cuidado, ficar firme, abençoar essa moça. Abra lá.
Ó, o que eu falei? Esqueci. Mateus 10. Não, eu vou falar agora sobre a tribulação. Apocalipse 7, olha só. Verso 14. Não, vou esclarecer a minha irmãzinha, porque senão ela vai sair daqui e vai voltar para o Belém e falar que eu sou herege lá. O Wellington, Zé Wellington, é meu amigo, a filha dele é minha paciente. E o Massambani, maestro, que eu quero que venha para cá, qualquer dia tocar aqui, é meu amigo, meu paciente, da Denise Massambani. Lembra do Massambani? Da grande orquestra do Belém. Bênção. O pastor Wellington conhece todo mundo. Glória a Deus. Todo mundo sabe que eu sou biruta, mas como eu sou um bom médico, eles me respeitam. Entendeu? Senão eles me massacrariam. Mas, Apocalipse 7, 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, João falando. E ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação. Quem está na Bíblia da grande tribulação, levanta a mão. Olha, essas Bíblias foram adulteradas. Por quê? Essas Bíblias, está escrito assim, da grande. Quando eu falo, esses vieram da grande tribulação, eu estou dizendo, aquela tribulação específica. Quando eu digo, esses vieram de grande tribulação, eu digo o seguinte, no século I teve grande tribulação, no século II teve grande tribulação, quem tem câncer tem grande tribulação, o chefe está atormentando você, uma grande tribulação. Então, de grande significa tribulação qualquer, terrível, que acomete as nossas vidas. O que é tribulação para mim não é para você. Tem gente que na hora que pega um câncer, só falta morrer de desespero. Eu, como sou médico, para mim eu vivo com isso. Então, para mim, o que é tribulação não é para vocês. Para um advogado, um BO não é tribulação. Para uma pessoa que é engenheira, um BO contra ele é uma tribulação. Então, a tribulação é relativa. Para mim não é tribulação. Como eu não fumo, agora tribulação. Quem fuma é ficar sem cigarro. Cada um tem sua tribulação. Então, aqui está de grande tribulação, que é o certo no original grego. Mas a Bíblia da linguagem de hoje e a revista atualizada, pode ver isso no começo da sua Bíblia, quem levantou a mão, essas aí mudaram para poder fazer associação com essa visão da tribulação que vai vir após o quê? O arrebatamento dito da igreja, que vai continuar a turma aqui. Não, é de grande tribulação. Aqueles 7 milhões de cristãos que morreram nos primeiros séculos estarão lá de branco. Aí o João fala, que é essa turma toda aí? Esses vieram de grande tribulação. Um foi cerrado, outro foi crucificado, o outro foi decapitado, outro foi posto fogo. Aqui, se você se queima no fogão, você já xinga, fica sem dinheiro. Ai, que desgraça, Jesus não me ama. Que é isso, rapaz? Você não sabe o que é tribulação. Não sabe. Então, esses vieram de grande tribulação. Não é aquela grande tribulação que falam. O pessoal fala assim, mas a grande tribulação vai vir depois, e muitos serão degolados. Hoje já tem gente sendo degolado por ladrão no meio da rua aqui, meus amigos. Hoje o pai degola o filho degola o pai. Aqui hoje, passa no jornal lá das 6 da tarde. Então não é um privilégio da igreja. Estão cegos os crentes que pensam que, ai que lindo, a grande tribulação, aqueles filmes, vai degolar todo mundo. Já é degolado todo mundo por aí. Os ladrões aqui no Rio de Janeiro põem fogo no indivíduo. Sabe que eles estão criando jacarés agora, aqui lá perto do rio, lá de São Gonçalo? Tem lugares que eles criam jacarés enormes para pôr o povo lá. Os jacarés comem, sobe o corpo. Agora acontecendo, hoje acontecendo. Isso não é uma grande tribulação. Então, a grande tribulação não existe per si, como os crentes falam. Isso é uma heresia da teologia moderna. Aceitem se quiser, que se me tirar da igreja, me tirem, mas eu vou pregar a palavra da verdade. O crente que é tribulado todo dia, ele já vive uma tribulação. Não precisa esperar a tribulação específica, como acho que vai vir. Eu acho que vai vir. Eu acho que como a igreja é dividida, logo o cerco vai vir financeiro, vai vir um cerco político, vai vir um cerco social. Daqui a pouco a igreja está arrebentada. Os que são firmes vão ser perseguidos, os que não são vão se dar bem com os do mundo, em fim de conversa. É o que acontece. Agora, pensar que depois do arrebatamento vem 7 anos de tribulação nas prisões e tal, irmãos, hoje você já vive uma prisão, você entra dentro de um carro, você fica 3 horas no meio do trânsito, o cara vem quebrar seu vidro. Isso é uma tremenda tribulação. Desculpa, não aceito. Eu não aceito essa mentira dos evangélicos antigos. Pastor, o senhor é muito arrogante. Não é. Eu quero que o povo abra os olhos, porque estão enganados. Glória a Jesus. Pastor, e tem cristãos que são queimados vivos. Hoje, aparece o Estado Islâmico queima cristão vivo em tocha hoje. Que tribulação maior que essa? Tem, esses vídeos tem até na internet. Na internet está cheio. Tem, colocam Em Serra Leoa,
Na África, tem muitos lugares do mundo, é o que eu falei, a cortina de ferro do Coreia do Norte, se passar, pegar o cara com a Bíblia, morre a família inteira, degolado no paredão, como for. Ué, isso não é tribulação? Os caras furam o olho do palito de dente? Ué, isso não é tribulação? Ah não, é só quando vier aquela lá não vai existir, porque já está acontecendo agora para aqueles que são fiéis, e já aconteceu no século 18, 19, 17, sempre aconteceu, nos fiéis, porque Deus é atemporal. A Bíblia não é um livro temporal, é um livro dos tempos. A verdade se repete, nada de novo debaixo do sol de Salomão. Fala, irmão. Maria das Dores, né? Da Penha, é quase igual, fala. Brincadeira linda. Muito mais. Aí, ó. Pronto, lógico. Tudo junto no chip. Então, irmã, sutil, porque o diabo ele é sutil, ele não vem de chifres e de rabão, ele vem como um menininho bonitinho para as mulheres e como uma loirinha bonitinha para os trouxas dos homens. Deus, a loirinha de Deus. Chipzinho, amém, e aceita, amém. É que nem bandido, cala a boca, dá o dinheiro, na hora que ele é pego, no fim nada no senhor, que é isso? Já viram isso? Meu senhor, não fui eu não. E arrebentar os dentes. Ah, mas pastor, o senhor é bruto. Ah, se o Fernando é contra o tapa, eu sou a favor da pena de morte. Depois de raciocinar tanto e ver tantas mortes inocentes, eu sou a favor da pena de morte. Para estupro, para latrocínios repetitivos, indevidos, mãe que mata filho, filho que mata mãe, pena de morte. Mas quando dá 1 ano para se converter, é um tempo bom, e palavra todo dia, palavra, batiza 2, 3, 4, salva e vai para o céu, amor. Não vai sair daqui vivo. Jesus estava na cruz e tinha 2 ladrões. Um falou assim: você não é filho de Deus? Me livra daqui, horas. Você veio com amor. Aí o outro falou assim: olha, esse nenhum mal fez, nós merecemos isso. Senhor, lembra-te de mim. Jesus falou o quê? Jesus podia falar: olha, você vai descer, vou te salvar. Não, hoje você vai comigo para o paraíso, vai morrer mesmo. Jesus matou, não é que matou, permitiu a morte, não é verdade? Ué, Jesus foi a favor da pena de morte. Jesus não podia fazer um milagre ali? O cara não morrer? Não ressuscitou Lázaro? Mas para o ladrão ele falou: hoje estarás comigo no paraíso. A morte é uma bênção para quem crê. O problema dos homens é a carne. Os homens amam a vida material. Quer esticar a carne, quer esticar aqui, quer fazer assim com o nariz, quer fazer assim com a orelha, quer pôr o queixo, acorda. Pode fazer de tudo isso, mas busca primeiro o reino, porque você pode morrer amanhã e não sabe. Todo dia eu tenho notícias, porque eu sou médico. Esse morreu com 40 anos com isso, 46 anos de derrame fulminante, 42 anos de enfisema gravíssimo, ou não sei o que. Todo dia. 25 anos câncer de mama. Eu falei: não, filho, câncer de mama. Pílulazinha, hoje tem que tomar pílula, porque a mamãe já ensina a tomar pílula, porque tem que ser sexo livre. Imagina, não está na concepção do povo não ter sexo só no casamento. Tem que fazer test drive, pastor. Nas igrejas é normal isso, porque as igrejas são mundanas e carnais, e os pastores estão mais preocupados com os dízimos do que na santidade dos crentes. Falei. Estou tão em paz quando eu falo bem assim. É uma alegria, não vou falar essa palavra que é pesada, mas é uma alegria espiritual, para não falar outra coisa. É assim, como se estivesse produzindo filhos para Deus. Glória a Deus. Porque eu sei que tu fala a verdade. Se eu falar assim, não é bem assim, irmãzinhas, aproveite a vida, Deus vai me cobrar lá fora. Agora o diabo ouve, sabe o que eu estou falando? Ele fala assim: eu não posso mexer com esse homem. Glória a Deus. Vamos continuar, porque o pastor queria. Pastor Luciano, você fala, pastor, está louco para conhecer o resto? Vamos lá. Mateus 10:34 fala assim: eu vim para trazer espada e o fogo. E que mais quero se já está aceso? Isso está em Mateus 10, depois vocês lêem em casa.
Em Lucas 12, 49 também. Verso 5: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo o quê? Preto. Esses aqui são os 4 cavaleiros do Apocalipse, para quem não sabe, que passa nos filmes. Passou naquele filme do Anticristo uma vez, eu assisti, que palhaçada. Parecia um homem de cavalo com uma espada. Que absurdo, que cegueira. Isso aqui é figurado. Cavalo é obra. Cavalo em sonho é obra. O cavalo hoje foi substituído pelo quê? Pelo carro. Então quando você sonha com o carro, é a obra de Deus na sua vida. Quando é um ônibus, é uma obra grande. Quando é um carrinho, é uma obra pequena. Uma vez eu fui para São Bernardo pregar o Evangelho, em 1988, e comecei a pregar, e derramou o Espírito Santo num grupo familiar que eu dirigia. Tinha 7 pessoas no começo, foi para 30, 40 em 2, 3 semanas, e o batismo acontecendo no Espírito. Aí tive um sonho, que veio uma mulher com um carro vermelho e batia no meu era azul, ela batia, pá, pá, eu falei, meu Deus, ela quer me destruir, pá, e o presbítero do meu lado falou, calma aí, continua correndo, pá, e acordei. Eu falei, que é isso, Jesus? Passou um mês, começou uma grande perseguição da igreja batista tradicional, porque os membros estavam sendo batizados no Espírito Santo no meu grupo, e começaram a falar mal de mim. Era a obra contra a minha obra. Um carro contra outro carro. Forte, né? Como já passou 20, 30 anos, posso falar. Não poderia falar, é porque eu tive que segurar. Quantos se desviaram? Porque eles foram ameaçados pelo pastor lá e não podiam vir na minha igreja, e por causa das pragas que o pastor lançou, não podiam ficar no grupo. Sério, quando o pastor lança uma praga, não vai para outra igreja, hein? Mas eles foram receber o Espírito Santo, que na igreja na época não era batismo, agora tem batismo lá, isso que eu fico nervoso, agora tem, fizeram tão mal para os menininhos, menininhos, não, tinha uma senhora de 70 que foi batizada, todo mundo que foi lá, toda a turma que foi lá no grupo, foi batizada no Espírito Santo, que pregava isso. Era o início da minha igreja, e veio de outras igrejas, bebeu que não tinha. Vocês estão aqui, vocês estão bebendo o que não tem por aí. Fazer o quê? Não é verdade? Nunca impedi de outras pessoas virem de outras igrejas aqui. Por quê? Porque a palavra é única no mundo. Nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, para qualquer que seja. Então, então carro é obra, cavalo também, é movimento. E esse cavalo preto é o quê? Ele veio, sobre ele estava uma balança aqui. Sobre ele estava sentado uma pessoa que tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinheiro é um denário na época de Jesus. Um denário era o salário de um trabalho, um dia de trabalho de um trabalhador assalariado. E significava 4 gramas de prata. E significava que dava para comprar 16 medidas de farinha. Terrifido a fome, olha só, um dinheiro por uma medida de trigo, 1 sobre 16. Em vez de pegar para 16 medidas, que dava para sustentar a família, agora era uma medida por um dia de trabalho. Quer dizer, um punhadinho de trigo, falou, então leva só isso. Fome. O que é cavalo preto? Fome. Olha aqui, ó. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso aqui? O que aconteceu quando a igreja católica, depois que veio aquela guerra toda contra os cristãos firmes, ela estabeleceu o quê? Proibição da palavra. Amós 8, 11, abra lá. Amós, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Só para vocês decorarem, são os livros dos profetas menores. Você sabe de cor, estou falando só para lembrar. Oséias é o primeiro, Joel e Amós em seguida. Isso depois de Daniel, que é o último grande profeta. Quais são os 5 grandes profetas? Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois vem Oséias, Joel, Amós. Em Amós 8, no verso 11 que eu falei, está lá: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão. Então o problema não é só pão, nem sede de água, mas de ouvir o quê? As palavras do Senhor. Do que é aquela fome que houve lá no Cavalo Preto? Foi proibida a leitura da Bíblia, foi proibida a pregação do verdadeiro Evangelho. Como hoje também muita gente tem fome nas igrejas, é só aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso não sacia bucho de ninguém, não. Só migalhinha, não. Você tem que ouvir a palavra poderosa. Mas é muito cedo. Não, já está na hora. Hebreus capítulo 5.
Abra lá, Vitória, minha discípula, uma das minhas discípulas aqui. Fala. Primeiro eu vou ler aqui Hebreus, depois eu te tiro a dúvida. Ó. Hebreus capítulo 5 diz assim, ó. Isso é para os crentes de hoje, ó. Verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, porque tem gente que tem 20 anos de igreja, 30, então deviam ser mestres, ó. Devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Quer dizer, voltar de novo, o leitinho, ó. Batismo, Espírito Santo, pecado, a vida santa, coisas iniciais. Apocalipse já é um manjar para vocês, mas nem todo mundo suporta, depois que não vem. Outro dia falaram assim, é bom tirar o Lenilton da pregação, porque ninguém entende o que ele fala. Então amanhã nem vou pregar, vocês fiquem tranquilos. É verdade. Então olha só, vamos lá, ó. Porque, é verdade, amanhã eu estarei aqui. Não, eu sei que amanhã o senhor está. Mas falaram isso? Que ninguém... Falaram, mas foi o povo, não foi o pastor. Os pastores não, pastores vinham. Fala. Eu estou aqui porque eu achei diferente o seu jeito de pregar e é o seu jeito que eu estou aprendendo. Bens, por sua causa, Paula, continuarei. Obrigado, Jesus. Ó, continuamos. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, eu estou tentando formar mestres aqui. Aqui, ó. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então a gente quer avançar, mas não dá. É que nem uma criança que só tem que tomar leitinho. Está na hora de começar a progredir para a gema de ovo. Está na hora de começar a dar uma fruta mais forte, um feijão, um jabá, um feijão de corda. Boa essa, né? Quem falou que queria comer feijão de corda outro dia? Não sei quem falou para mim, não lembro. Ou então uma feijoadinha. O que é isso? Palavra forte. Lê no verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então a igreja hoje é um circo. Por quê? Porque a grande parte são meninos querendo se divertir e não querendo se alimentar. É isso mesmo. Vocês estão aqui para se alimentar. Então assistindo ele, quer se alimentar, não gostou, põe no Fantástico, põe no, sei lá o nome, House, aquele médico, gosto dele, doido, põe o que você quiser, mas aqui você vai ouvir a palavra, mas uma palavra com dor, porque sem dor não se cura. Sem dor você não treina para ganhar músculo. No pain, no gain. Tem que ter dor. Então tem que doer a palavra, porque ela entra no teu espírito e divide a alma do espírito, as sensações das coisas espirituais, as coisas racionais, discerne o bem e o mal. Lá no fundo, onde a psicologia não entra, a palavra entra e mexe. Você fala, eu preciso mudar, Jesus. E aquilo vai transformando a sua vida de fé em fé, de glória em glória. E quanto mais ouve a palavra. Quando foi ontem, eu peguei um rapaz fraco na fé. Falei, está difícil para mim. Eu falei, sabe qual é o seu problema? Ele falou, não, qual é o problema? É crente? Essa palavra. Por quê? Sem fé não há, sem palavra não há fé. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, de Deus. Está lá, Romanos 10, 17. Palavra. Entenderam? Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então voltemos lá ao Apocalipse capítulo 6. Então Amós diz que é claro, é a fome da palavra, que aconteceu quando? Lá durante 1000 anos. Foi a pior fase da igreja, quando foi proibida a Bíblia, e a humanidade mergulhou na idade das trevas, que foi do ano sexto, sétimo, do século VI, século VII, ano 600 e pouco, 700, com auge no ano 1239, por aí, quando foi estabelecida a Santa Inquisição, as santas indulgências. O camarada era atormentado se ele fosse firme com Jesus, ele era atormentado se ele falasse da Bíblia, ele era queimado se ele negasse a igreja católica. Isso durou até quando? O Renascimento, que aconteceu no século 16, então de sexto a 10 séculos de trevas, onde houve
grande fome. Mas essa fome, antes de acabar essa época, produziu um outro problema. A fome leva ao quê? A morte espiritual. Então lê no verso 6, 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome o quê? Morte. O que acontece se a pessoa não lê a Bíblia? Morre. Fisicamente? Não. Deus não está preocupado com a vida física. Espiritualmente. Tem gente que tem muita saúde física, mas está morto espiritualmente. O que vale? Entendeu? Ter vida física e não ter vida espiritual. Existem dois tipos de vida: física e espiritual. Dois tipos de prazer: físico, comer, beber, dormir, ai que delícia, curtir. Pastor, que legal! Ai que legal! Ah, meus ouvidos! Ah, carnaval! Prazer carnal! Vocês estão falando com o pentacampeão da escola de samba do mundo. Fui batuqueiro, pastor Lenilton. Vocês não sabem, no meu passado. Eu desfilava na avenida, era do bloco Dragões de Ouro de Satanás. Dragões, campeão do São Bernardo do ABC. Tocava nas escolas, tocava à noite. Com 25 anos depois, de cansado de tanto pecar, eu falei, eu vou entrar bem se continuar nesse caminho. Racionalmente. Eu analisei minha vida e falei, o que mudou? Nada. Aí eu olhei os crentes, falei, eles são mais felizes. Quero ser que nem essa raça, vencer. Mas Deus não vai me aceitar. Falei, não vou conseguir. Fumava 2, 3 maços por dia, fora baseado para operar. Olha, era doido. Os médicos fazem isso. No mundo, saia com chacrete, com bolete, com não sei o que da televisão. Não prestava. Pastor Lenilton era doido, morava sozinho, andava armado. Tenente do exército, que soberba. Era o número da besta aqui, assim. Revólver que andava, podia dar armado os militares naquela época. Era infeliz. Aí eu falei, onde está Jesus? Eu falei, eu não consigo me converter. Aí tocou o telefone do hospital. E uma senhora falou assim, doutor Lenilton, será um homem chamado. Eu falei, quem é essa mulher? Deve ser espírita. Não sabia quem eram os crentes direito. Ela falou, posso orar pelo senhor? Começou a orar. E falou minha vida todinha. E na hora desceu um fogo do céu assim. Eu senti, falei, não consegui ficar de pé sem ter no hospital. O pessoal louco para pegar atestado para ir embora. Falou, doutor, me atende aí. Eu falei, calma. E o espírito desceu. Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu olhei para cima e vi uma nuvem. Vi uma nuvem e vi uma luz violeta entrando em mim. Saí dali, tem 10 pessoas que tinham lá. Acabou todo mundo. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Fiquei livre, sentei no consultório. Deus falou assim, no meu coração, a sua vida vai mudar. Isso foi dia 6 de setembro, véspera de feriado, de 85. Dia 12 de dezembro, Deus falou comigo. Dia 29, aceitei a Jesus. Dia 12 de janeiro, me converti para valer. Nunca mais voltei atrás. Voluntariamente. E não por dor. Não fui para a igreja para ganhar dinheiro. Eu tinha tudo, mulheres. Era bonitinho, né? Eu não era feio que nem. Eu tinha o cabelo melhor que o dele. Mas não era inclinado assim, na época não era comum. A gente usava encaracolado na época, né? Não havia assim esse. Como é o nome? Tem um nome isso aí. É topete, mas tem um nome antigo. É o bad boy, né? Aquele bad boy. Não tinha isso, não é? Moicano, né? Moicana, não tinha isso. Na minha época era tudo encaracolado, a gente não, era diferente. Então, tinha tudo. Era um homem, morava sozinho. Levava quem quisesse para casa, tomava um uísque. Abria o barzinho assim, o que você quer beber? Era um infeliz. Jesus mudou minha vida com a palavra. Aí eu falava, mas como é que eu vou aprender a Bíblia? Aí Deus falou, vai naquela igreja tal. Vai estar lá o pastor Olavo, o vô do Abner. Cadê o Abner? Não veio hoje. Não veio o Abner. Ele deve estar assistindo, lindo. Aí o vô dele, comecei a falar, eu quero seguir esse homem. Esse homem é doido pelo evangelho. Comecei a me apaixonar. Falei, meu Deus, agora está tudo claro. A Bíblia é real. E começou a mudar minha vida. E Deus começou a fazer milagres. Os pacientes começaram a curar. E embora viesse perseguição, as bênçãos eram maiores. Embora eu não tivesse dinheiro, nunca me faltava nada. Pouco com Deus é muito. Não tinha um tostão no bolso, não tinha blusa para o frio. Foram 2, 3 anos de dureza total, comendo pela fé. E aqueles 3 anos, depois de 3 anos, Deus falou assim, nunca mais vai faltar nada para você.
Porque em todos os momentos eu glorifiquei. Na dureza, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina, para nada, para ir para um plantão. Mas Deus deu grande vitória. Foi mudando, foi mudando. E assim é aquele que anda pelo Espírito. Então, para isso você precisa se alimentar, para não morrer de fome. Porque a fome, que é o cavalo preto, produz morte espiritual. Então, o que aconteceu lá em Apocalipse? Estou acabando, irmãos. O Apocalipse, capítulo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, na verdade, isso aqui, olha aqui, ó. Antes disso, esqueci de falar um detalhe do Apocalipse 6:6. Uma medida por um trigo, de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. A palavra de Deus, embora proibida, não foi danificada. O Evangelho, porque azeite e vinho lembra o que? Ceia e unção. Azeite é unção. E a unção é o Espírito é a palavra. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, João 6,63. Então, azeite é a palavra, unção, Evangelho. E vinho é comunhão. Vinho é o sangue de Cristo. O azeite e o vinho, embora a Igreja Católica arrebentou com o Evangelho, arrebentou, houve um remanescente que sobreviveu nos mosteiros, nas montanhas, nas cavernas até. Homens cheios do Espírito, os anabatistas, os albigenses, os valdenses no norte da Itália, ali perto de Valdo, ali perto de Lugano, na Suíça, aquela região, você conhece bem ali, né? Ali sobreviveram os remanescentes fiéis nas montanhas. Eles olhavam para baixo e via Roma, porque porque Itália vamos dizer, o país mais, apesar que o Brasil é mais católico, o Brasil até isso ganha, mas lá tem muitas igrejas. Imagina o pessoal lá em cima fugindo, porque naquela época a Igreja Católica perseguia. Hoje a Igreja Católica é uma bênção. Hoje a Igreja Católica às vezes tem mais fé que a crente. Hoje o católico, às vezes ele é mais fiel do que o crente. Não vem nem o crente falar mal de católico para mim. Eu amo os católicos. Amo os católicos. Tanto é que a dona Vilma Rossi, mãe do padre Marcelo, é minha paciente. E vai no consultório lá, como ela diz, ela reza por todo mundo. Chega no meu consultório, ela pede oração. É uma bênção. Pede oração pelo filho, cujos joelhos são machucados cronicamente de tanto rezar, ou seja, orar. Coisa que poucos crentes são. Vão criticar quem? O cristão fala da idolatria das imagens, mas fica com aquelas imagens pintadas, fazendo não é isso? A televisão é o instrumento do diabo. Quando não bem usada, ela tira o foco do espírito e você esfria. Você começa a se distrair. E a internet é pior ainda, porque daí você escolhe o demônio que você quer. Na televisão você é obrigado a aceitar o que a televisão manda. Os demoninhos vêm programados. Na internet você escolhe o demônio que você quer para a tua vida. Pornografia, piadinhas e o Facebook rolando. Não para, não para, não para. E te consome um tempo de oração, de Bíblia. Os crentes não sabem, você sabe, graças a Deus, mas os crentes por aí não sabem os livros da Bíblia. Não ousam decorar, na hora acha, mas na hora de saber o elenco da novela, essa aquele, olha, a fulano, o pessoal fala, viu quem casou? Eu falei, nem sei quem é. Fui ver o Jornal Nacional depois de 15 anos sem televisão, por causa dos crentes que me fizeram comprar televisão. Fiquei 15 anos, o pessoal fala, por que o pastor Lenilton conhece a Bíblia? Fiquei 15 anos sem televisão, de 86 a 2000, foi a fase mais feliz da minha vida. Aí comprei televisão, aí danou-se tudo. Mas tem uma coisa de bom na televisão, chama-se Super Nani. Programa sem pornografia, programa sem mentira. E eu conheço a Super Nani. Mas ela é séria, porque ela é digna. Não vai ficar agradando os homens. Conheço a Super Nani. Já falaram, mas ela é meio séria. Eu falei, não, mas eu a conheço há quase 10 anos, 8 ou 10 anos, 9 anos, juntos. Então, Deus vai levantar mais. Amém? Então, continuando, o quarto selo é o que? Eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, a morte. E o inferno seguia, porque como a morte é morte espiritual, o inferno segue.
Se fosse morte física, não teria isso aqui. Porque os mártires que morrem fisicamente vivem espiritualmente. Mas a pessoa que morre no espírito, o inferno segue. Olha aqui, ó. E o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. As feras da terra são os demônios. Para vocês terem uma ideia, na Idade Média veio peste bubônica, peste negra, que devastou mais de 2 milhões de europeus. Não estou falando em 100 mil, 2 milhões. Peste bubônica que vinha dos ratos. E não sabiam, porque não havia descoberta do que era bactéria. E as casas eram infestadas. Pra vocês terem uma ideia, até a Idade Moderna, que é a idade pós-conquistas do Novo Mundo, que é do século XVIII, XVI, XVII, XVIII até 1700 e pouco, a falta de higiene imperava nos palácios. Na França, a mulher ia casar com um buquê de flores para ocultar o cheiro de carniça, porque ninguém tomava banho. O xixi e as fezes eram feitas em comum, em valas. Não havia banheiros. Vai no Palácio de Versalhes, vê se acha banheiro lá. Vai nos castelos antigos. Eram lugares únicos, mas não havia noção da higiene. O cirurgião que descobriu a bactéria, a infecção, ele usou luva não para proteger o paciente, mas para se proteger porque ele tinha nojo. Só por isso. E descobriu que tinha menos infecção, porque morria 80%. Os dele viviam mais. Falou, então a luva ajuda. Existe um livro que isso não interessa para vocês. Quando a gente dá aula para os médicos, a gente orienta um livro chamado O Século dos Cirurgiões. E, gente, nem filme igual aquilo. O que eles faziam antigamente. Davam álcool para a pessoa beber para poder operar, coisas loucas, que a gente vê em filme, mas era pior que vocês imaginam, como as coisas foram sendo descobertas. A penicilina veio por um acaso, porque o Koch deixou aberta, o Pasteur deixou aberta a placa lá, né? Fleming, Koch é parceiro de Koch, que é o tuberculose. O Fleming deixou uma placa e esqueceu de fechar, e aí criou-se um fungo contra a bactéria por acaso do ar. E até hoje aquilo está seguro no laboratório para não perder o penicillium, que é o que inventou-se a penicilina através desse fungo. Por acaso, porque deixou um acidente aberto. Então a medicina é uma ciência empírica. Interessante. Então, amados do Senhor, a peste, a morte, olha aqui, as feras são os demônios, se mesclou tudo, porque como não havia mais bênção, como a igreja estava em trevas, vieram grandes trevas para a humanidade, mortes por infecções, mortes pelas guerras, morte por falta de comida, e no espírito, morte por causa da palavra de Deus. E na nova era, eles dizem que nessa fase, nos últimos 3 anos e meio, depois que o anticristo já está na guerra final, que ninguém mais tem comida, porque vai acabar a comida sobre a terra, aí vai vir a morte de muitos, mas aqueles que vão ser salvos, vocês vão ver, eles vão ser assinalados, e vão ser livres. Isso segundo a visão da nova era. Cada um tem seu esqueminha. Eu estou dando todos, os preteristas que falam da história geral, a visão nossa do que é a morte, do que é a fome, do que é a palavra, que é a parte espiritual, e o futuro, que eles dizem que depois dos 3 anos e meio de guerra, vai vir uma grande mortandade, por falta de comida, por causa de doenças, e por causa dos demônios que vão estar por aí. Os OVNIs vão começar a se manifestar cada vez mais, isso já está previsto pela nova era, a maçonaria prega isso. Eu tenho livros em casa, e alguns jornais da maçonaria, que alguns maçons me deram, que fala assim, Jesus Cristo, o extraterrestre. Para eles, Jesus é também um astronauta. E que esses OVNIs que aparecem, que são demônios, nós sabemos disso. Já falei sobre os sinais do céu, está lá em Joel, está lá em Jeremias, está lá em Lucas, os sinais do céu, que haviam de vir, para ninguém se assustar com isso, porque é mistério que isso venha. Esses demônios vão querer contatos imediatos, para enganar o povo. E já estão enganando. Aparece hoje os chamados diagramas formados pelos satélites no céu, né, com 3, 4 satélites, eles conseguem montar uma visão, e a pessoa fala, olha, o Buda é de Deus, olha, Jesus está voltando, e vão enganar a turma. Por isso que Jesus, hologramas, e aí como Jesus fala, se falar ele está aqui ou ali,
não acrediteis. Isso já está acontecendo agora. Amém, queridos? Mais alguma dúvida? Olha, eu vou parar hoje no cavalo, nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí eu começo na semana que vem o verso 9. Fala, Vitória, sua dúvida. Não é uma dúvida. Eu quero que você, se eu estiver errada, você fala. Que assim, o primeiro cavalo é o branco. O branco. Aí eu relacionei ele com a primeira igreja, a pura de Éfeso, que é branco. É muito inteligente, mas é isso mesmo. Aí o segundo é o vermelho, eu relacionei com a Esmina, a segunda igreja. Muito inteligente essa menina, é uma capacidade. Vou levar ela pro Japão. Tem que arrumar outra pregadora. Fala. Vermelho, sangue. E a igreja de Esmina foi perseguida. Então, muito Isso. Aí o preto, a terceira igreja que é Pérgamo, que fala que ele está sentado no trono de Satanás. Preto, Eu diria que é Pérgamo, Tiatira e Sardes. E o amarelo é representando. É, porque nós não chegamos nas finais ainda. Aí, na verdade, essas aí todas são fases dadas. Isso segundo os preteristas. Se você for jogar na Nova Era, não vai ter todo esse tempo para isso. E se você for ver para hoje, para a história, é sempre uma degradação. O primeiro momento do cristão é um momento de alegria, de vitória. Se vem guerra e ele vence, tudo bem. Se ele não vence, a próxima etapa é perder a palavra. E a próxima é a morte espiritual. No fundo, as 4 etapas são as etapas da decadência espiritual para quem não se mantém firme com Jesus. São 4 movimentos, 4 cavalos, 4 movimentos, 4 cavaleiros do Apocalipse. Segundo consta, é o que vai acontecer a partir do arrebatamento, segundo os estudos. Mas para mim isso aqui já acontece sempre. Não comeu a palavra, vai ficar com fome, vai vir a guerra, primeira coisa, você vai desistir, vai ser proibida a palavra para você, você vai cair, vai morrer, e o diabo entra, o inferno segue. Nunca perca a vitória de Cristo, que é o cavalo branco. Agora, pastor Neilton, é natural, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu vejo a igreja, no meu caso, a igreja dá um equilíbrio na minha vida. Sim, a igreja é Porque, por quartel-general. exemplo, se eu fico, por exemplo, 1 semana, 2 semanas sem vir, por algum motivo, eu fico meio... Entendeu? Mas a igreja é o refúgio. Quem falou para você sair da igreja? Então, no caso, por exemplo, quando eu venho quarta, quinta, sexta... Quanto mais igreja, melhor. Eu sinto muito bem. Quando Lógico. eu venho, eu fico meio, parece que está faltando... Irmão, o alguma coisa. soldado se abastece aonde? No quartel-general. Lá ele tem munição, tem proteção, tem guarida contra o inimigo. O quartel-general é a igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a blindagem nossa. Agora, quando você vai aí fora, você está no campo de guerra. Você tem que voltar para se abastecer. O problema é que a igreja, ela é obrigada a fornecer para você estrutura para você crescer também. Na graça, no conhecimento, no ministério. Efésios, capítulo 4. Abra lá. Tem que mostrar para vocês. Eu prego isso há 30 anos, a mesma coisa. Sou perseguido há 30 anos. Abra lá, olha lá. Efésios, capítulo 4. Verso... Olha aqui, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos, todos os santos têm que ser aperfeiçoados, para a obra do ministério, todos têm que crescer na obra, para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos que participar dessa igreja ativamente, até que todos, eu, você, o irmão, todos, cheguemos à unidade da fé, a conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então tem que haver um crescimento, crescer espiritualmente, crescer na palavra, crescer no ministério, crescer na obra, crescer no poder, tudo. Não é cair ou ficar estável, tem que crescer. E eu não vejo outra maneira não se conhecendo a verdade. Nunca olhar para trás. Aquele que toma a mão do arado, abre mão do mundo, não pode olhar para trás. Nunca. No salão, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou criando algumas estratégias igual o senhor faz para os pacientes do senhor. Sim. Então, quando o cara dá uma brechinha, eu já... Mas o senhor é melhor, porque você fica falando no ouvido deles que você corta o cabelo, né? Eu falo no ouvido e vou implantando na cabeça dele. Nossa, entendeu? você é melhor. E como eu falo demais na conta, entendeu? É 20 minutinhos só. Tá vendo? Que maravilha. Cada um na sua. E ele também, todos eles também são assim. Não, inclusive é o seguinte, muitas coisas que eu falo, eles vão pegando assim, e vai falando junto. Eles são de Jesus também, Também. né? Que igreja você é, querido? Assembleia de Deus. Qual delas? E a da adoração e palavra. Glória a Deus e você. Estão juntos. Vocês já ouviram o que eu estou pregando aqui hoje? Já tinha ouvido alguma vez? Não?
Coisa de louco, né? Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Vamos encerrar? Porque a Margarida não aguenta mais e quer ir embora. Está cansada, né, Margarida? Você precisa fazer mais vigília. Fala para o nosso pastor ter mais vigília. Amém? Peçam vigília, porque eu amo vigília, amo reunião de oração. Eu fiz uma vigília da palavra na Assembleia de Deus de Osasco. Foi um fogo total. Eu comecei a pregar às 10 e acabou 3 horas da manhã. E depois comemos, depois juntos. Lá na Autonomista, como é o nome daquela? Perto do meu nome? Maria Campos. Você conhece tudo em Osasco, né? Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Foi proveitoso hoje? Glória a Deus. Semana que vem tem mais. Amém.